Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje voltamos com um antigo quadro deste canal, onde eu respondo perguntas que vocês me mandam nos comentários aqui do YouTube ou através do e-mail, quando eu mando e-mail para vocês, vocês às vezes mandam perguntas, ou até mesmo nos comentários e no direct lá do Instagram ou nas mensagens do Facebook. Então, sem mais demora, vamos ao terceiro, acho que essa é a terceira vez que a gente faz o vídeo do Gabs Responde aqui nesse canal. Diariamente eu recebo através das redes sociais diversas perguntas, ideias, sugestões, aflições de vocês e eventualmente eu junto aquelas mais perguntadas e aí eu respondo para vocês aqui. Às vezes eu respondo essas perguntas até mesmo ao longo dos vídeos de receitas, de bolos, de preparos, de recheio. Você pode perceber que às vezes estou explicando alguma coisa sobre um determinado preparo e aí eu abro um parênteses ali e falo, uma coisa que vocês sempre me perguntam e aí eu respondo. Mas eventualmente eu dedico um vídeo inteiro a responder algumas perguntas mais pertinentes. Quando eu digo mais pertinentes, são perguntas mais feitas, tá? Não existe pergunta burra ou pergunta esperta. Existem perguntas e aí as que vocês mais têm dúvida eu trago aqui para o canal e respondo para vocês. Então hoje eu selecionei algumas perguntas que vocês me enviaram através desse mundão da internet e eu vou responder para vocês aqui agora. E a primeira pergunta que a gente selecionou aí de vocês é: o que fazer se meu bolo não está crescendo? Então essa é uma pergunta bastante pertinente, inclusive eu já devo ter falado um pouquinho, eu já devo ter falado sobre isso no canal, mas eu devo ter falado um pouquinho sobre isso num vídeo onde eu falo os top 5 erros na hora de fazer massas de bolo, mas a gente vai falar agora especificamente sobre o fato do bolo não crescer. O fato do bolo não crescer pode ser culpa de diversos fatores ao longo do preparo do seu bolo. Então a gente sempre liga o crescimento do bolo com o fermento e isso está parcialmente correto, mas tem outras coisas que podem fazer o seu bolo crescer ou não. Então, por exemplo, se você vai fazer a massa de um bolo e essa massa de bolo pede que você faça esse bolo, passe por um processo de aeração, por exemplo, dos ovos, pede para você bater os ovos com açúcar para fazer uma aeração, o que ajuda a fazer o seu bolo ficar mais leve e crescer, e no final adiciona uma porcentagem de fermento químico, essa aeração de ovos que você tem que fazer durante o processo, o modo de preparo do bolo, também é responsável pelo crescimento desse bolo. Se essa aeração, por alguma razão, foi feita de forma errada, ou depois de feita ela acabou sendo estragada ao longo do processo, por exemplo, eu sempre falo para vocês, depois que faz a aeração de ovos com açúcar, cuidado na hora de misturar farinha, ou cuidado na hora de adicionar gordura. Se você adicionou isso de forma errada e você perdeu aquela aeração, por mais que o bolo tenha o fermento, ele não vai conseguir crescer da maneira correta se ele tivesse sido feito na fórmula e no passo a passo exato. Outra coisa que pode fazer o seu bolo não crescer direito é um forno desregulado. Então se a gente tem um forno que está assando numa temperatura mais alta do que aquele bolo precisava, pode acontecer dele cozinhar muito rápido, os ingredientes, por exemplo, como ovos e farinha, coagularem muito rápido antes do seu bolo conseguir estufar e crescer. Ou então, a sua massa pode estar também desbalanceada. Então, por exemplo, digamos que você tenha lá uma receita de bolo cuja quantidade de farinha está em excesso, ou a quantidade de gordura está em excesso. Isso pode fazer com que a sua massa não consiga crescer direito porque ela está desbalanceada. Ou de repente a quantidade de ovos da receita é menor do que deveria, também não vai conseguir crescer direito porque a fórmula do seu bolo está desbalanceada. Você pode estar fazendo tudo certinho e assando direitinho, mas se a quantidade dos ingredientes não estiverem balanceadas entre si, o seu bolo pode não atingir o resultado ideal depois de assado. Então, geralmente, quando a gente vai falar de problemas técnicos em massas de bolo depois de prontas, a gente tem que olhar para diversos fatores daquele preparo, não só para o mais óbvio. A gente olha para o mais óbvio também, mas geralmente não é no mais óbvio que está o problema, porque como aquele ponto, por exemplo, no caso do crescimento da massa, o fermento é o mais óbvio. Se a gente tiver esquecido de colocar, é a primeira coisa na qual a gente vai pensar. Bom, não cresceu porque esqueci de colocar o fermento.
E os outros fatores? Se você tiver colocado o fermento estava na validade, você fez a massa no processo correto, enfim, e aí você vai analisar todos esses passos que a gente falou aqui. Fazer bolo ou qualquer outro processo dentro da cozinha, da confeitaria, na panificação, é um processo muito delicado e muita coisa pode interferir no resultado final. Então, quando a gente vai olhar para trás para tentar analisar algum possível problema, a gente tem que olhar para todos os passos e entender onde será que pode ser que tenha alguma coisa errada para que a gente possa melhorar o resultado final. Outra pergunta que a gente selecionou aqui para responder de vocês, que vocês fazem com frequência, é a seguinte: por que meu bolo sempre fica cru no meio? Essa é uma questão muito interessante também da gente debater aqui, porque isso também pode ser resultado de alguns fatores. Nesse caso, é um pouco mais simples da gente descobrir o problema do que no caso do crescimento, mas tem alguns fatores que você pode olhar. Primeiro fator, você está tirando antes do forno, esse é o fator mais óbvio. Então a primeira coisa que a gente pensa é, será que eu tirei antes do que eu deveria? Porque se ainda está cru, quer dizer que faltou assar um pouquinho. Mas aí você pode me dizer, mas Gabriel, em cima, nas laterais já estava queimando. E aí a gente vai para o segundo fator. Será que você não está assando esse bolo numa temperatura muito alta? Porque isso pode acontecer. Se você, de repente, quer tentar acelerar um pouquinho o processo e quer assar a massa do seu bolo numa temperatura muito alta, o que pode acontecer? As laterais e a superfície no canto do seu bolo e embaixo vão assar rápido, vão começar a ganhar cor e queimar com muita rapidez. Porém, lá dentro da massa do seu bolo, a massa ainda vai estar crua, porque não deu tempo daquele calor todo chegar lá no meio, fazer aquilo estufar e cozinhar de forma correta. Então, talvez possa ser a alta temperatura também. Então, assar na temperatura correta para o bolo, para o forno que você está utilizando. Sempre você vai ponderar isso. Tempo e temperatura de forno variam de forno para forno, mas em geral os bolos são assados numa temperatura média aí, 170 graus. Não muito mais do que isso, menos do que isso em alguns casos, mas aí você tem que verificar se não pode ser, de repente, uma alta temperatura. Aí você me fala, mas Gabriel, eu assei na temperatura correta, não estava numa temperatura alta. Aí a gente vai para o terceiro fator, que também pode fazer com que seu bolo fique cru no meio. Será que você não está assando massa demais na mesma forma? Porque mesmo que você esteja deixando o bolo no tempo correto, a temperatura do forno não esteja extremamente alta, aí ainda assim começa a queimar em volta e fica cru no centro, pode ser que tenha massa demais para aquele tamanho de forma que você está fazendo. Às vezes é ideal que a gente asse aquela quantidade de massa que a gente está fazendo em 2 ou 3 formas de mesmo tamanho para que a gente consiga um cozimento por igual, fazer com que a massa dentro do bolo consiga cozinhar, assar de forma correta, a superfície dê uma leve corada, porém fique ainda macia, com umidade, sem ressecar e queimar. Aí você vai me falar, mas Gabriel, ainda assim eu estou assando pouca quantidade de massa. Por que será que meu bolo fica? Por que será que meu bolo ainda está cru no meio? Se, mesmo depois de você olhar todas essas etapas, a gente chegar a uma conclusão de que ainda assim o seu bolo está ficando cru no meio, pode ser que a fórmula do seu bolo esteja desbalanceada. Como assim? A quantidade de líquidos da sua massa esteja fora do comum, esteja mais do que deveria. Por exemplo, numa massa de pão de ló, por exemplo, a quantidade de ovos ou de líquido que vai nele pode ser que estejam em excesso. Numa massa manteigada, pode ser que tenha muito leite, ou também a quantidade de ovos esteja em excesso, ou às vezes até mesmo a quantidade de óleo ou manteiga esteja em excesso. Isso tem que ser averiguado. Mas é o último estágio que a gente analisa, porque ele é um pouco mais chato de ser modificado. Então, se a gente olhar todas as etapas e mesmo assim a gente ainda obter o problema, significa que a fórmula da sua receita não está balanceada da maneira correta. E a terceira pergunta que a gente selecionou para responder aqui hoje é a seguinte: acho algumas massas de bolo doces demais. O que fazer para não deixar tão doce? O nosso vídeo hoje está bem sobre massa de bolo, que na verdade é um assunto que eu gosto bastante de falar. Então, aqui é uma outra pergunta legal de ser respondida, é o seguinte: se você acha que algumas massas de bolo são doces demais, isso é, obviamente, o fator mais óbvio é que tem quantidade de açúcar em excesso naquela massa. Porém, às vezes a gente esquece de que alguns ingredientes da massa também são açúcares disfarçados e isso pode fazer com que a sua massa fique mais doce, sim. Inclusive eu já recebi comentários às vezes
né, nos vídeos do YouTube falando, não gostei muito dessa massa que você ensinou, porque vai muito açúcar e eu não gosto de massa muito doce. Então, e aí a pessoa fala isso antes de testar a receita. Então o que eu peço? Testem a receita, porque quando a gente olha a quantidade de açúcar em gramas, às vezes pode assustar, porque a gente está acostumado a ver em xícaras, por exemplo. E aí quando você fala 2 xícaras, 3 xícaras de açúcar, parece menos do que quando você fala 300, 400 gramas de açúcar. E aí, na verdade, é a mesma coisa. Então, todas as receitas que a gente faz aqui nesse canal são super balanceadas, testadas, modificadas e testa de novo para a gente chegar a um resultado balanceado, tanto em textura quanto em sabor. Agora, quando a gente tem realmente uma massa com um alto teor de açúcar, pode ser que tenha realmente ou muito açúcar na composição, então se tiver açúcar refinado ou açúcar mascavo ou mel, esses ingredientes podem estar em excesso, mas a gente tem que olhar para outros ingredientes que às vezes a gente esquece que também adoçam a massa do bolo, que é o caso de quem, por exemplo, utiliza achocolatado em massas de bolo para fazer, por exemplo, uma massa de bolo de chocolate. O achocolatado tem muito mais açúcar do que chocolate de fato. Então, ele vale mais como um açúcar dentro da massa do que como uma farinha, por exemplo. Então, se você, por exemplo, adiciona 3 xícaras de açúcar numa massa e mais 1 xícara de um achocolatado em pó, na verdade, o que você deveria estar fazendo ali é tirando uma das xícaras de açúcar e adicionando uma de achocolatado em pó. Não que eu aconselhe você a utilizar um achocolatado em pó, já falei sobre isso aqui em termos de sabor, de cor, de resultado final, tudo isso vai alterar. O achocolatado não foi feito para isso, nem é uma coisa que a gente deve utilizar assim para fazer produção de doces e bolos, mas caso você esteja fazendo, por exemplo, alguma coisa com achocolatado, você tem que lembrar que o achocolatado é considerado um açúcar e não uma farinha, porque a base dele é açúcar, o ingrediente que mais tem dentro daquela composição é açúcar, e ele vai entrar adoçando sim a sua massa, não só trazendo a cor do chocolate que você gostaria. Isso como em outros casos, como eu falei, às vezes um mel, um xarope que a gente adiciona e que a gente esquece que aquilo também é considerado um adoçante e que a gente deveria abater da quantidade de açúcar da receita original. Então, isso é um dos principais fatores que podem fazer a sua massa ser tão doce. No geral se uma massa está sendo considerada muito doce, realmente pode ser que ela esteja desbalanceada. Às vezes não é a quantidade de açúcar que está em excesso, mas os outros ingredientes que estão em menor quantidade, por exemplo. E isso pode afetar também, você pode sentir esse alto dulçor na massa, se você estiver falando de um bolo pronto, por exemplo, já com massa, com recheio, com calda, pode ser que a calda que aquele bolo tenha sido molhado seja uma calda com muito excesso de açúcar, ou que esteja sendo utilizada uma grande quantidade de calda naquele bolo. Se aquela calda foi feita à base de leite condensado, por exemplo, que é muito comum aqui no Brasil, o leite condensado é muito doce, então acaba deixando esse bolo bastante doce. Se você molha uma massa de bolo que já é doce com uma calda feita com leite condensado para umedecer a massa, pode acarretar em um bolo muito doce, sim. Então, são vários fatores que podem fazer com que a massa do bolo fique mais doce. Em geral, é a falta de equilíbrio dos ingredientes da massa ou da montagem ali de massa, recheio e calda. A próxima pergunta que a gente separou aqui é a seguinte, é uma pergunta comprida, vamos ver. A temperatura dos ingredientes interfere no preparo? Por exemplo, usar ingredientes direto da geladeira, como ovos, leite e manteiga. Essa é uma pergunta muito legal, adorei essa pergunta, inclusive realmente eu recebo bastante esse questionamento através das redes sociais, e a resposta para essa pergunta é depende, e em geral o ideal é que você utilize os ingredientes em temperatura ambiente. Então a temperatura dos ingredientes interfere sim no preparo dos seus doces e dos seus bolos. Por quê? Principalmente quando a gente fala de ovos. Os ovos sempre são interessantes que a gente utilize em temperatura ambiente. E no geral, os outros ingredientes também. Os secos, as farinhas, o leite, os ovos, a manteiga. Quando for para ser ao contrário, quando tiver alguma especificidade, a ficha técnica, a receita e o modo de preparo tem que te falar. Então, por exemplo, precisa que essa manteiga seja utilizada gelada. Então, a receita vai te passar, manteiga precisa ser utilizada gelada. Mas, em geral, por exemplo, em massas de bolo, quando você vai fazer uma massa manteigada e vai partir de uma base, um método cremoso, você vai bater a manteiga com açúcar e gemas.
O interessante é que aquela manteiga esteja em ponto de pomada cremoso para que consiga bater com mais facilidade, no caso, temperatura ambiente. Então, no geral, é sempre interessante que os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Os ovos, na maioria das vezes, também, porque eles batem com mais facilidade, conseguem agregar ar com mais facilidade quando estão em temperatura ambiente. Quando a receita precisar de alguma coisa específica de temperatura, ela vai te contar. O que geralmente é utilizado em temperatura gelada é creme de leite fresco na hora de você bater chantilly e manteiga gelada na hora de você fazer algum processo de massa seca, no método onde você mistura a manteiga com a farinha e depois adiciona os outros ingredientes. Tem dois jeitos diferentes de você fazer uma massa seca e um deles pede que a manteiga seja fria, gelada. Então, no geral, a receita vai te dizer quando ela precisa de uma temperatura específica, mas na maioria das vezes é bom que os ingredientes estejam em temperatura ambiente. E a última pergunta que a gente vai responder aqui hoje para fechar esse vídeo é sobre decoração, sobre pasta americana. Então vamos lá. Sempre que faço modelagens de pasta americana, ela fica muito melada e grudenta. E se ponho açúcar nela, fica muito ressecada. O que eu faço? Ok, vamos para essa resposta que é bastante delicada. É o seguinte, a pasta americana, para quem não sabe, ela é muito sensível à umidade. Muita gente pensa que o açúcar é sensível ao calor. Fala, não pode ficar em um lugar quente, porque senão derrete. No caso da pasta americana e da maioria das peças feitas em açúcares, o problema não é o calor, e sim a umidade. A umidade em pastas de açúcar, pastas de decoração, como a pasta americana, interfere muito na textura que ela tem. No caso dessa pessoa que mandou essa pergunta, provavelmente ela tem as mãos muito úmidas. Ela deve suar bastante nas mãos. Quando você trabalha com a pasta americana e você manuseia a pasta, se a sua mão estiver úmida, molhada, isso vai interferir na textura da sua pasta. Assim como quando o tempo está muito úmido, está chovendo demais, uma decoração que você fez pode ficar melada, úmida, com uma camada brilhante de umidade, porque isso interfere também. O que você pode fazer? Você falou que está adicionando açúcar na sua pasta e ela fica muito ressecada. Você está adicionando muito açúcar, porque o que acontece? O açúcar impalpável também é açúcar, então ele também vai pegar a umidade que está na sua mão, que está no ar, e apesar dele ressecar a pasta, ele não vai ajudar a tirar a umidade, porque ele também é açúcar. Então o que ele vai fazer? Ele vai deixar a sua pasta que está grudenta ficar ressecada. Então ela vai ficar ressecada e grudenta. O que você pode fazer é utilizar o CMC. CMC é um anti-umectante, um espessante, uma goma vegetal que a gente utiliza bastante em decorações de pasta americana, justamente porque ele ajuda a ressecar a pasta e tirar a umidade dela com mais facilidade. Precisa ser utilizado também com uma boa ponderação aí, porque se você colocar muito CMC num pedaço de pasta, ela vai ressecar muito rápido e você não vai nem conseguir trabalhar aquela pasta. Então o ideal é tempo úmido ou mão úmida, trabalha com CMC, sempre lava a mão a cada tempo, lava a mão, seca bem para você conseguir trabalhar e, se for possível, se a gente conseguir um ar-condicionado, melhor ainda, porque essa pasta vai secar com mais facilidade. Porém, o CMC, assim como o açúcar, resseca a pasta, então você tem que usar com cuidado para que você não resseque a pasta tão rápido. Então sempre coloca um pouquinho de CMC na pasta, sova bem, vai fazendo a modelagem que você quer. Tempos muito úmidos, a pasta sempre acaba ficando mais grudenta, não tem como falar que não vai ficar, mas aí você consegue uma estrutura mais forte. E se você tiver o privilégio de ter um ar-condicionado, utilize o ar-condicionado. Se não, CMC, ambiente, para você tentar deixar o ambiente mais seco, você pode usar lâmpadas incandescentes, de repente fazer uma estufinha para que essa peça seque e perca essa umidade. Tudo isso pode ajudar, mas sempre lembre-se que a hora que essa peça for para um local com maior umidade, ela vai pegar umidade de novo, porque é pasta americana. E esse foi mais um Gabs Responde aqui neste canal maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Não só gostar, como precisar também, né? Vamos passar o conhecimento à frente para que a gente consiga cada vez mais se tornar confeiteiros melhores. A gente se vê aqui nesse canal do YouTube todas as quartas e sábados ao meio-dia. Lembrando para você me acompanhar lá nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde eu posto conteúdo de confeitaria diariamente, e lá no grupo do Telegram, onde eu posto mais dicas, receitas, técnicas e novidades de confeitaria
toda semana. Lembrando que lá no grupo do Telegram também disponibilizo apostilas gratuitas com as medidas dos preparos que a gente faz aqui. Então, por exemplo, está rolando agora uma minissérie de bolo do começo ao fim. As apostilas com as medidas das receitas estão todas lá para você baixar e ter à mão para usar quando quiser. Se você tem outras dúvidas, além dessas que a gente falou aqui, me manda nos comentários, me manda no direct do Instagram. Eu vou eventualmente fazer mais quadros como esse aqui, onde eu respondo dúvidas de vocês, e às vezes eu respondo muita coisa também lá nos stories do Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e até lá!